Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Monteiro. Eu venho a fazer análise do edital da Escola de Engenharia de Lorena, que esse ano foi publicado com 20 vagas. Na verdade, foram as mesmas 20 vagas do ano anterior, né? Só que teve uma mudança em quais engenharias, quais habilidades ou especificações de engenharia coube essas vagas, né? A gente vai fazer uma análise, uma leitura junto com vocês, uns comentários ponto a ponto de todo o edital da segunda fase. Na verdade, a gente nem pode chamar de edital da segunda fase, que como a gente vai ver aqui, não existe a segunda fase, ele utiliza a nota da primeira fase. Mas vamos aí à leitura desse regulamento específico para você que quer se transferir para lá, para a Escola de Engenharia de Lorena. Vamos lá. Bom, é o enunciado aqui do edital, né? Regulamenta a segunda etapa do processo de seleção para fins de transferência externa da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo para o ingresso no primeiro semestre de 2022. O diretor da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo torna público aos candidatos aprovados na primeira fase do processo de seleção para fins de transferência externa, no exame de seleção da FUVEST, as regras do processo de seleção da segunda fase, nos termos do seguinte edital. Bom, ele dá as vagas, primeiramente. O curso de Engenharia Bioquímica, são 3 vagas. O curso de Engenharia Física, são 8 vagas. E o curso de Engenharia de Materiais, são 9 vagas. Pessoal, a gente tem respondido algumas dúvidas aqui sobre as vagas, né? Primeiro, são bastante vagas, né? Teve uma mudança aí em relação às vagas, eram as mesmas 20 vagas, agora a somatória também dá 20 vagas. O importante vocês saberem, né, é que essas vagas, elas não são preenchidas, né? Infelizmente, eu vou ver aqui que tem um corte mínimo da existência mínima, mas acaba não tendo nem o número de inscritos suficiente para preencher esse número de vagas. Por exemplo, essa engenharia física, que é uma engenharia bem específica lá de Lorena, provavelmente não vai ter 8 inscritos nesse processo. Mas como eu já falei isso em várias vezes, assim, isso não quer dizer que, se for supor, se tiver 7 inscritos para 8 vagas, essas 7 pessoas já estão automaticamente aprovados. O processo de transferência, ele é eliminatório, ele não é classificatório, apenas basta estar classificado aí entre os dois, entre o número de vagas existentes, existem vários critérios eliminatórios, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Bom, normas da segunda etapa de seleção. Será desclassificado, justamente o que a gente falou, o candidato que não obtiver o mínimo de 50% do total de pontos do exame de transferência externa realizado pela FUVEST na primeira etapa. Aquela prova, né, vai acontecer em outubro, né, que vão ser de 80 questões, sendo 22 de física, 22 de cálculo, 24 de português e 12 de inglês. Né? Se ele não tiver 50 pontos, ou seja, se ele não tiver 40 pontos, ele já está desclassificado. E, infelizmente, as pessoas não atingem esses 40 pontos. Né? Daí a importância de você se preparar, ou aqui no GTUSP, ou fazer uma preparação em casa mesmo, mas se preparar. Não é porque tem mais vaga do que candidato que você vai estar automaticamente aprovado. Item 2. A classificação dos demais candidatos será feita pela ordem decrescente dos pontos obtidos no exame da primeira etapa realizado pela FUVEST. Se o número de classificados for superior ao número de vagas existentes, a aceitação da transferência será feita por ordem decrescente dos pontos obtidos no exame da primeira fase, né? Então, vai ser classificado, não vai ter uma segunda fase, vai ser só os pontos da primeira fase. Bom, critérios aqui. Critério de desempate. Isso, na verdade, é um padrão praticamente para todos os editais da transferência, que é 4.1. O aluno USP terá preferência sobre o aluno de outras instituições de ensino superior nos termos do
parágrafo 3º do artigo 12 da resolução do COGE. 4.2. Ordem decrescente do número de pontos obtidos nas questões de matemática, ou seja, se permanece o empate, vamos para a matemática. 4.3. Ordem decrescente do número de pontos obtidos nas questões de física. E, caso permaneça os empates no 4.1, 4.2 e 4.3, né, todos os candidatos vão ter direito à matrícula. Da divulgação do resultado da segunda etapa, a relação dos candidatos aprovados até o limite de vagas existentes para cada um dos cursos será divulgada no dia 21/10, né? Essa já é uma data oficial, a prova vai ser no dia 3/10 e o resultado vai sair no dia 21/10. Da convocação e da matrícula, os candidatos aprovados deverão efetuar sua matrícula pessoalmente ou por procuração, com firma reconhecida no período de 25 e 26 de outubro, na sessão de apoio acadêmico lá em Lorena, das 14 horas às 18 horas. Aí ele coloca uma ressalva aqui sobre o plano USP de retorno gradual às atividades presenciais, que é vinculado ao plano São Paulo, né? Aquelas fases aí devido à pandemia, fase laranja, vermelha. Então ele fala o seguinte, que essa etapa fica presencial, condicionada ao enquadramento da Escola de Engenharia de Lorena nas fases amarela, verde e azul, né? Caso a Faculdade de Engenharia de Lorena encontrasse na fase laranja ou vermelha, aquela que não pode ter atividades presenciais, os estudantes convocados à matrícula receberão orientações por e-mail, né? Mas a gente torce aí porque vai estar no final de outubro, que a vacinação já esteja avançada e que a gente possa voltar às coisas presencialmente. Em seguida, serão convocados as vagas remanescentes, tá? Depois, no final do edital, eu vou pegar um dado que a gente tem de 2 anos atrás, que a gente vai ver que isso não é muito um critério, acaba não sobrando muitas vagas, que o pessoal acaba nem atingindo aí o número de pontos dos 40 pontos. A matrícula nas disciplinas será realizada pelo sistema Júpiter, pelo aluno, que acontecerá na segunda e última interação, que tem a primeira interação, mas aí o aluno transferido vai poder fazer na segunda interação a matrícula nas disciplinas. Os candidatos aprovados deverão, no ato da matrícula, apresentar. Aí tem uma série de documentos, né, que eu separei aqui, para você já ir separando o que você vai ter que apresentar lá no dia 25 e 26. Atestado de matrícula, histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio, certidão de nascimento, cédula de identidade e CPF. Aí ele fala sobre a equivalência de disciplinas. O aluno ingressante no processo de transferência externa deverá passar por adaptações curriculares, ou seja, adaptar o seu currículo que você tem na sua faculdade ao currículo lá da Faculdade de Engenharia de Lorena, necessárias ao acompanhamento do curso a qual ele se transferiu. A aceitação das disciplinas cursadas com aprovação, você teve aprovação na sua escola de origem, obedecerá os critérios estabelecidos pela comissão de graduação, que basicamente é adequação curricular, ou seja, os programas, eles têm que ser equivalentes. A carga horária, eles também tem que ser equivalente. Você tem que ter uma nota igual ou superior a 5 e uma frequência igual ou superior a 70%. Se eu mantiver todos esses critérios, automaticamente eu tenho aprovado aí a minha equivalência de disciplina. Informações complementares. As vagas remanescentes desse processo de transferência externa serão disponibilizadas para portador de diploma superior, que é a próxima etapa para preenchimento dessas vagas ociosas aí que tem na Universidade de São Paulo. E maiores informações, ele coloca um e-mail aqui, que deve ser do apoio acadêmico, que é apoio@eel.usp.br. Cabe à comissão de graduação designar uma comissão de professores responsável pela elaboração, aplicação e correção da prova desse processo de seleção.
Na verdade, esses professores vão avaliar, né, a documentação, que não vai ter aplicação de prova, que a prova vai ser aplicada pela FUVEST, e eles só vão pegar a pontuação mesmo. Em casos omissos deste edital, serão resolvidos pela comissão de graduação da Escola de Engenharia de Lorena. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o edital que foi publicado esse ano para o ano de ingresso em 2021. Eu vou separar aqui, só para complementar essas informações e enfatizar a importância de vocês estudarem, uma estatística que saiu não do ano passado, que a FUVEST não divulgou, mas de 2 anos atrás, sobre a Escola de Engenharia de Lorena. Vou colocar aqui na tela para vocês. Bom, está aí na tela para vocês, esse é um documento extraído lá do site da FUVEST, do processo de transferência 2019-2020, mas ele traz algumas informações importantes sobre Lorena, que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Então, está aqui, naquele ano, eu tinha tudo isso de vaga aqui para Lorena. Eu tinha engenharia ambiental, que não tem esse ano, bioquímica de materiais, tinha engenharia de produção, que não tem esse ano, física e química, né? E aqui eu tinha o número de vagas. Ambiental tinha 11 vagas. Aqui, bioquímica 5, materiais 7, produção 2, física 7, química 1, química diurno 1 e química noturno também 1. O que vocês podem notar, a próxima coluna aqui é o número de inscritos. Então, tinha 11 vagas e teve apenas 5 inscritos para engenharia ambiental. Teve 5 vagas para bioquímica e 2 inscritos para engenharia bioquímica. 7 vagas e 10, ou seja, engenharia de materiais foi o único curso aqui, pelo menos... Ah, não, teve produção também. Mas o primeiro aqui que a gente está lendo, que teve mais inscrito do que vaga. Engenharia de produção, que tinham 2 vagas e teve 11 inscritos. Esse foi a maior concorrência. E no caso, engenharia física, 7 vagas, 5 inscritos. Química, 1 vaga, 2 inscritos. Química diurno, 1 vaga, 2 inscritos. E química noturno teve 1 vaga e 3 inscritos. Legal, né? Aí você vai falar, poxa, então é só não prestar para produção aqui, que é uma relação candidato-vaga muito antes, vou me inscrever aqui em engenharia física ou engenharia ambiental, ou, quer dizer, esse ano não tem, mas engenharia bioquímica, que teve poucos inscritos, e voltar dentro. Mas, só que não, né, pessoal? Vamos ver aqui a terceira coluna, é a coluna onde mostra os ausentes e depois os convocados para a segunda fase. Voltando aqui à minha lista aqui. Então, eu tenho essas engenharias aqui. Então, teve os ausentes. Então, engenharia ambiental, que tinham 11 vagas, 5 inscritos, 1 cara faltou, ou seja, 4 pessoas foram fazer a prova. Olha quantos aprovados teve? 0. Ninguém atingiu 40 pontos. Ninguém atingiu 50%. Então, engenharia bioquímica, 5 vagas, 2 inscritos. Todo mundo foi. Só dos 2, apenas 1 cara conseguiu fazer 40 pontos. Engenharia de materiais, 7 pessoas, 10 inscritos. 7 vagas, desculpa, 10 inscritos. 1 ausente, ou seja, 9 pessoas fizeram a prova, apenas dos 9 que fizeram a prova, 2 pessoas passaram, atingiram 40 pontos e passaram. Tanto é que você vê aqui a nota, aqui a última coluna, é a nota de corte. Ou seja, todo mundo que fez 40 pontos foi aprovado. Isso é outra coisa. Mesmo em engenharia de produção. Engenharia de produção tinham 2 vagas, 11 inscritos, 1 ausente, ou seja, 10 pessoas fizeram a prova. 4 pessoas foram chamadas aí para a segunda fase, ou seja, 2 pessoas ficaram na lista 1, né, e deu 2 pessoas na lista 2. Mas a nota mais alta foi 47, ou seja, o cara que tirou mais pontos foi 57 pontos, perdão. E o menor ali foi 40, ele conseguiu, talvez esse de 40 pontos ficou na lista de espera de produção. Engenharia física, 7 vagas, 5 inscritos, todo mundo foi, e só apenas 1 pessoa conseguiu atingir 40 pontos.
E é isso, pessoal. Vocês olham com tudo. Engenharia química também, ó. Uma vaga, acabaram se classificando duas vagas. Mas para o noturno, que tinha uma vaga, 3 inscritos, nenhum passou. Então, aqui no começo, que eu tinha muitas vagas, depois teve aprovados, teve 1, 3, 7, 8, 9, 10. 10 inscritos. É muito pouco, é muita pouca aprovação. Então, isso que o pessoal olha, né? Esse, esse histórico, isso vale para todos, vale para a Lorena, vale para a maioria dos cursos de exatas, né? Falar, tem muito pouco inscrito, né? Tem mais vaga do que inscrito, vou me inscrever, vou passar. Então ele se inscreve e o pior, ele não estuda, ou seja, ele não vai acabar não tendo um índice ali mínimo, porque todas as escolas que acabam só utilizando a primeira fase, ou alguns cursos que têm segunda fase, mas que tem um índice de vaga maior do que de candidato, acaba colocando um sarrafo um pouco mais acima. E essa prova da primeira fase de exatas é uma prova difícil. Tirar 40 pontos é um bom índice, assim. Tanto é que aqui no GTUSP, quando o pessoal vai no primeiro simulado, acerta 45, já é pô, tá bem, né? Para chegar a 50 no segundo, 55 no terceiro, ou mesmo no segundo, acaba conseguindo isso. Mas eu só quis fazer esse parênteses no edital, né? Não tem nada a ver com o edital específico desse ano, para você não achar que você já está aprovado baseado no histórico de inscritos, né? Porque lembrar que esse único item ali, que é o item que desclassifica, que não tiver 50%, ele realmente acontece e as pessoas acabam não atingindo, né? Então, fiquem de olho nisso, válido para a Lorena e para todas as outras, olhem o critério de desclassificação, porque é diferente do vestibular, assim, não basta ter as vagas, o candidato ele precisa atingir um mínimo ali necessário para ingressar, para conseguir a transferência, tá? Joia? Então, muito obrigado aí e até a próxima.